Damos boas-vindas a todos. Deus abençoe, irmã, também. Deus abençoe. Sinta-se bem no nosso meio, né? Vamos, então, aproveitar esse tempinho que ainda temos. Tivemos uma bela escola pela manhã, né? Aprendemos bastante. Talvez não vão ser longas essa tarde, mas ainda tem alguma coisa, né? Deus nunca esgota o seu armazém. Ele tem de sobra, né? Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 172. 172. Se tivesse um hinário para passar aí para o navio, tá? Acredito que ela ficava. Procura o hino para ela ali, eu acho que tem que. 172. É live, não sei. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glória a Deus! Quando Ele estendeu a mão, nós sentimos seguros, né? Amém. Uma segurança fora de Jesus, irmãos. Temos que pensar muito nisso, né? Glória a Deus. Ele é o porto seguro, onde o navio está bem ancorado. Você não flutua ali, né? Você anda nas águas. Lembram-se do caso de Pedro? Quando ele se assustou dentro do navio? Jesus mostrou que Ele é segurança no meio das águas. Amém. Né? Como nós aprendemos hoje pela manhã, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nada foi desperdiçado. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Vamos 174, irmão. É dó. Glória a Deus. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tem uma mansão.
de vocês. Amém. Glória a Deus, está nos aguardando, né? A chegada. Vamos ainda cantar o 182, depois se vocês têm algum hino, querem cantar, tem liberdade, né? Bem de manhã, embora o céu sereno. É lá. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calma anunciar, vigia em oro o coração pequeno, um temporal pode sem cessar, vigia cada instante, e o inimigo ataca sem cessar. Com Jesus em comunhão constante, pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Aleluia! Graças a Deus. Tem um hino, né, Marcelo? Vamos assistir. Glória a Jesus. Crente fiel, verdadeiro, ele enfrenta as lutas sem nada temer.
seguida nós vamos ler no livro de Tito. Certo? O hino 193. 193. Glória a Deus. Conheço um nome que tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. Se aqui os homens não entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, dele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso É o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra agora. No livro de Tito, capítulo 2, é no verso 11. Do 11 até o 15, nós vamos ver. Porque a graça de Deus que há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que renunciem à impiedade, à concupiscência mundana que vamos nesse presente século sobe justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda impiedade e purificando para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disso, exorta e repreende por toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, e pedir a Deus que nos ajude a captar, ainda que seja uma coisa muito simples, que nós vamos falar aqui, mas é a palavra de Deus, né? Amém. Ela deve ser acatada, guardada na quinta costela. Querido Pai, estamos aqui nesta tarde ainda por esse período, Senhor, sentindo que Tu está aqui entre nós e que a Tua presença basta para nós. Essa palavra que lemos, Senhor, é a nossa segurança. É toda a força que nós temos para chegar ao objetivo de um homem e de uma mulher cristã. Prepara nosso coração agora, Senhor, enquanto vamos falar. Abre-nos as portas da graça nessa tarde e nos olhe por nós aqui, Senhor. Nós queremos a Tua bênção para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu falei pela manhã que se houvesse alguma pergunta, né, vocês poderiam então se manifestar ou colocar por escrito aqui, ou mesmo pedir
para colocar sua pergunta. Sempre quando a gente estuda a palavra tem perguntas, porque são coisas profundas e elas têm que descer no nosso coração. E às vezes a gente não entende e acha que tem uma dúvida. Não entender é uma coisa e ter dúvidas é outra. Não entender, você sabe que você não entendeu, você tem uma grande chance com Deus. Mas nós aprendemos que a incredulidade é um impedimento, né, que atua em nós, como seres humanos. Nós somos cheios de defeitos, ninguém é perfeito aqui. Se a pessoa chega a se dizer que é perfeita, a Bíblia fala que ela já pecou. Não há ninguém perfeito. A perfeição, só um que foi perfeito foi o Senhor Jesus. Vocês olham a expressão de Paulo, ele disse, ai de mim, porque o pecado habita em mim. Será que ele vivia em pecado? Hein? Não, eram as coisas más que ele tinha praticado, ele disse que tinha marcas disso. E de tempo em tempo isso era uma tentação, né? Querendo levar de volta uma pessoa ao pecado. E quando você sai do pecado e você retorna para o pecado, é pior para sair depois. Porque aí você se torna uma pessoa que está completamente num caminho duplamente errado. Você veio errado e retorna errado 2 vezes agora. Então veja, isso é perigoso. Nós, cristãos, temos o dever de acatar a palavra. Certo? O que Pedro falou no dia do Pentecoste em Atos 2? Hein? Ele disse, varões israelitas, isso que vocês estão vendo, línguas estranhas, barulhos, isso está escrito na Bíblia para esses últimos dias. E ele falou que a pessoa deveria se arrepender, não foi? Que é o primeiro passo em direção a Jesus é o arrependimento. E depois eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? Está lá na Bíblia, em Atos 2,38. Certo? O que faremos? Então ele disse, arrependei-vos. E o que mais? Cada um de vós seja batizado. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é o nome da redenção. E ele continua, enquanto ele estiver no trono da intercessão, ele ainda é redentor aqui na terra, para remir todo aquele que invocar o seu nome. Certo? Então, ali então começou a igreja. A igreja nasceu no Pentecoste. E seria bom até nós ler, né? A igreja nasceu ali em Pentecoste. Vamos dar uma voltinha aqui para nós entender isso. Aqui foi a igreja original, o modelo para as eras passadas. Certo? Paulo pregou o mesmo que Pedro pregou, vindo depois. Né? Ele era um apóstolo. E ele veio bem depois que Pedro veio. Pedro andou com Jesus e Paulo não. E Paulo ficou separado 3 anos e meio na Arábia, né? Vendo se aquilo que ele tinha visto era bíblico ou não. Aquela coluna de fogo, aquela luz que lhe derrubou. E quando ele ficou informado que aquilo era Deus, cruzando o seu caminho para ele cumprir o ministério que estava proposto a ele. Ele regressou para Israel, para Jerusalém. E quando regressou, encontrou com Pedro. E a Bíblia diz que eles conversaram os dois, eles estavam os dois encaixados na mesma direção, caminhando na mesma direção. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele faz as coisas, ele faz para entendimento, não para incredulidades. A Bíblia é um livro aberto, né? Claro, ela tem 3 partes, a Bíblia. Uma é o quê? Evangelismo. Segundo,
Não sabem, né? Ensinamento. E terceiro? Profecias. Então, a Bíblia não é um livro que você pega ele assim e lê tudo uma coisa só. Você tem que começar no princípio. O que é o princípio? O princípio é um conhecimento que você está entrando, você está tomando um conhecimento daquilo que você viu muito falar. E nesse tempo presente, Deus abriu a porta do Evangelho, né? Para que nós entenda, amém? Como ser batizado, como ser restituído no plano dele. Nós temos hoje o plano dos homens. Isso não é levado em conta para Deus. Deus quer o que está escrito em sua palavra. E essa é a base fundamental onde nós começamos. Eu comecei aí há 50 anos atrás nessa mensagem. Vocês imaginem, né? 52, é mais 2 ainda, né? Olha aqui, então veja assim, ó. Eu vou ler aqui, né? Atos 2 primeiro versículo primeiro. Depois nós vamos lá para Atos 2:38. E cumpriu-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Estavam unânimes esperando a resposta de Jesus. Certo? Porque ele tinha soprado sobre os discípulos e disse assim: recebeis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tinha que vir, porque se ele subindo, ele disse: se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele não vem. Então ele veio no dia do Pentecostes, 10 dias depois da Assunção de Jesus. Ele voltou, o Espírito Santo, e se manifestou para mais de 3.000 pessoas em Jerusalém. Certo? Então vejam vocês que aqui começou então a inauguração da igreja. Amém? E a primeira coisa que Pedro pregou para eles foi o quê? O remidor. Porque se a pessoa não sabe quem é o seu remidor, como é que ela vai saber quem é Jesus? Como é que ela vai entrar por essa porta? Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim está perdido? Como é que ele disse? Quem entrar por mim será salvo. Então todos nós entramos por essa porta, né? Ao entrar da porta tem depois os cômodos. Tem a cozinha, tem a sala e tem o quarto. O crente é partido em 3 partes. Quarto, ou melhor, cozinha, varanda e quarto. Na cozinha ele come, na varanda ele dialoga e no quarto ele descansa. Tá vendo? Então, vamos tratar um pouquinho dessas coisas. Jesus não é um nome que você usa ele sem saber quem ele é. Primeiro passo, nós temos que saber quem é Jesus. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Certo? Ele se manifestou em 7 eras como Filho de Deus. Em 7 períodos, a pena que a gente não tem o quadro aqui para mostrar para vocês, né? 7 períodos, 7 mensageiros. Cada mensageiro pregou a mensagem para o seu dia e dormiu com aquele grupo. E logo veio outro mensageiro, porque o homem não é durável toda a vida aqui. Ele está aqui por um período, não é? Então o primeiro mensageiro aos gentios foi Paulo. Depois dele veio Irineu, depois de Irineu veio Martim, depois de Martim veio quem? Columba. E depois? Lutero. Depois? Wesley. Depois? Malaquias 4, 5 e 6. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, está ali. Vamos aqui primeiro, depois nós vamos lá então, tá? Malaquias 4, não é? Vamos dar uma voltinha, só dar uma restaurada nisso agora aqui. Aleluia. Deus tinha uma promessa
o último profeta da Bíblia. É? Amém? Malaquias 4, 5 e 6. Olha aqui o que diz ele. 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Que dia é esse? A tribulação. A tribulação não se resiste sem primeiro passar no processo da palavra. Porque serão dias muito terríveis que nós passaremos, se ficarmos aqui. Olha, e converterá o coração dos pais dos filhos, e dos filhos dos pais. Ele está falando, pais são quem? Os apóstolos. Então, esse profeta veio reconciliar tudo que estava caído na igreja. Começando desde o batismo, ceia, lava-pés, tudo mais. Nos restituindo para um reino. Aleluia. Sem o profeta, nós não chegaríamos, chegamos. Porque isso é um caso espiritual, né? Reconhecer um profeta é reconhecer a Deus em ação. Amém. Ah? E se Deus tem vindo em ação para nos ajudar, queremos ajuda? Amém. Né? Queremos ser ajudados. E a única forma de eu ajudar vocês é com a palavra. Eu não tenho argumento fora da palavra. Mas se eu falar o que está na palavra, você acata? Amém. Recebe isso como uma coisa, um recado de Deus? Irmãos. Então, pense bem nisso. Né? Como as coisas se avizinham tanto, né? Glória a Deus, ao ponto que a vinda do Senhor não vai demorar muito, não. Se alguém está com planos longos, é bom você se acalmar. Olha aqui, a geração que viu a figueira brotar. Quem é a figueira? Israel. Não passará sem que tudo cumpra. A geração que viu a figueira brotar é a minha geração. 80 anos faz esse ano que Israel estará na terra. De volta. Em 1946, maio de 1946, quando os judeus estavam voltando para a terra, o anjo do Senhor apareceu para o profeta. E disse qual seria a missão dele, o que ele estaria fazendo aqui. Para nós. Ele veio chamar um povo zeloso e de boas obras. Obras são processos de prática. Né? São coisas que você pratica. Né? Então eu queria muito a atenção de vocês para que eu pudesse então alcançar o objetivo. Não vou ser longo, não. Certo? Vamos abrir nossa Bíblia um pouquinho aqui agora, então, aonde no livro de Tito, onde lemos. Que foi 2, quanto? 11. Glória a Deus. Porque a graça de Deus manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça é o pilar do nosso escape. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o que acontece? Deus entra em cena e a graça vem dizer, eu vou liberto ele. Ele está liberto. Está livre essa pessoa. Aceitar a graça é aceitar um ponto de liberdade. É como um prisioneiro que o juiz lavra, por exemplo, a soltura dele e data aquele documento e não pode passar daquela data. Ele é solto, livre. Quem era eu? Um prisioneiro. Você era um prisioneiro. Não é? Jesus veio e disse,
Pai, está tudo consumado, o que me deste a fazer? E nesse momento eu fui liberado. As minhas algemas foram cortadas, o pecado foi perdoado. E eu continuei uma nova vida, uma nova criatura, né? Glória a Deus. Então vejam bem, a graça se manifestou salvadora. Antes a lei estava ali, dizendo mata, prende, executa. Agora, a graça veio e libertou. Deixou livre. Amém? E aquele que o Filho libertar, esse é? Livre. Livre. Esse não tem nada mais a pagar. Ele já está livre. Amém. Oh, glória a Deus. Então, por quê? Porque Jesus libertou. Né? O profeta diz que quando chegar no juízo, as pessoas vão dizer, eu não ouvi. Ninguém me contou que existia um Deus, que existia uma palavra na terra. E ela vai dizer, o pássaro cantou. E Paulo diz que aquele que nunca ouviu o evangelho será julgado pela natureza. Certo? Quando você vê um pássaro cantar, quem ensinou ele a cantar? Tinha que ser um Deus um dia, que criou aquele pássaro e deu uma canção para louvar ele. Amém. Talvez aquele animalzinho canta sem saber que existe um Deus, não tem um entendimento, ele não tem uma alma e não tem um espírito que nem nós, que temos um entendimento. Mas aquele cântico vai mostrar um dia que ele cantou e você ouviu. E não houve uma decisão, um arrependimento, uma mudança. Está vendo? Então vejam bem. E ele diz aqui, ó, ensinando que renuncie à impiedade. Que impiedade? É uma vida solta. É uma vida mundana que as pessoas vivem. E aparentemente o pecado é maravilhoso, não é? É esplêndido. Mas depois que o pecado é praticado, causa morte e tristeza. Certo? Então é por isso que Deus diz que a graça se manifestou salvadora, salvando todos os homens. Agora, aceitar a salvação, meus queridos, é outro assunto. Certo? É outro assunto. Ele salvou, mas e agora? Aceitar? É um desafio. Certo? Quando isso chegou para mim, o Evangelho, ora, até que eu entendi isso, me causou um preço. Mas depois que eu entendi, ninguém tirou mais de mim. Certo? Ninguém tira o que Deus te dá. Amém. E a coisa mais linda que é você servir a Deus livre. Amém. Sem que você tenha um compromisso com homem algum. Você tem um compromisso com a Bíblia. Amém. Com a palavra. A palavra, né? Jesus disse, passa o céu, quer dizer, os céus, passa a terra, mas o que mais? Minha palavra não passará. Amém. Ela tem que cumprir, porque a palavra é Deus. Amém. Glória a Deus. E nós temos que encarar a palavra como seja Deus. Amém. Cada dia que lemos a Bíblia, nós encontramos com Deus. Falamos com Ele. E através daquilo, Ele fala conosco. Amém. E ao falar conosco, Ele é um Deus de amor. Ele não joga ninguém no chão e pisa em cima. Não, irmãos. Ele dá o seu apoio de redenção. Ele oferece o que Ele tem. E o que Ele tem é muito carinho com os seus filhos. Muito amor. Vocês querem isso? Amém. Vocês já experimentaram isso? Amém. Pode levantar as mãos? Amém. O amor de Deus é sem fim. Sublime amor, amor de Deus, que a lira
no infinito, maior que o mar, Ele é também. Isso é que é Deus, o Deus que servimos. Amém. Deus é amor, mas também é juízo. Ele cobra de nós, não como um homem cobra as coisas um do outro, mas Ele cobra com amor perfeito. A um ponto que nós entenda e se arrependa. Olha aqui. Então, guardando a bem-aventurança, a esperança, o aparecimento da glória de Deus, o nosso Jesus Cristo que está para chegar. Amém? Veja, Ele salvou, Ele salvou, mas eu não volto mais. Volta quando? Você sabe? Ele não disse o dia e hora, mas disse o tempo que voltava. Então você tem que fazer a numeração de Deus, você não pode mexer num número dela. Certo? Amém. Quando ele disse eu volto, ele estava falando do tempo. Certo? A volta dele, nós não sabemos o dia e a hora. Ninguém sabe. Ele só o Pai que sabe. Mas ele nos deixou dito, certos, que ele vai voltar nesse tempo quando a Bíblia começar a se cumprir. Olha São Mateus 24. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho ali? Para nós entender isso. Eu estou obedecendo aqui o Espírito Santo porque eu não quero sair fora disso, não é? Aleluia. Amém? Os discípulos perguntaram quando seria o fim do mundo. As pessoas dizem que não há fim do mundo. E vai sim, vai. Deus não pode mentir, irmãos. Uma coisa que nós temos que acreditar que Deus não mente. Amém. É? Aleluia! Glória a Deus! Quando Jesus saía do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. Amém. Esse é o olho do homem. Ver as coisas materiais bonitas e admiráveis. E Jesus não veio para isso. Ele veio restituir templos que foram criados pela mão de Deus, que eu e você. Amém. Certo? É isso que ele veio fazer. Então pensem bem. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Quer não ver esse templo? Que eles estavam admirando, viu o que se tornou isso? Escute. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Após Jesus subir, no ano 70, os romanos entraram e destruíram esse templo. Certo? Destruíram. Deixou de existir, porque esse era um templo terreno, feito por mão de homem. Mas ele disse: o Filho do Homem será morto, crucificado, e ao terceiro dia esse templo ressuscitará. Ou não? Amém. Aleluia. Ele ficou na sepultura? Aquele templo ninguém matava ele, porque aquele templo é vivo. Então aquele outro que os discípulos estavam admirando é um templo morto. Mas o templo vivo ressuscitou. E apareceu para os discípulos, após o terceiro dia, ele apareceu ressuscitado, dizendo amém, cumprindo tudo que ele tinha dito a respeito dele. Então, um templo terreno e um templo material. Veja, qual prevaleceu? O material ou o terreno? Hein? O templo espiritual, né? Então foi o espiritual, porque o espiritual levantou num corpo novo. Amém. Amém? Desceu num corpo carnal e levantou num corpo glorificado. Amém. Certo? Um corpo glorificado. E esse corpo glorificado,
Ele sacrificou por mim e você. E quando a pessoa reconhece que ele é um pecador, vocês sabem que quando eu descobri essa mensagem, eu descobri que faltava muita coisa em mim. Certo? No princípio, uma pessoa pode se surpreender disso que eu estou falando, mas o tempo ela vai mostrar que isso é escriturístico, isso é bíblico e isso cumpre. Certo? A mente do homem não é a mente de Deus. A mente do homem tem 5 sentidos de entrada. O espírito tem mais 5 sentidos. Mas a alma tem um sentido. Fé. E o que mais? Ou fé ou dúvida. Então a alma é o lugar onde Deus se assenta na pessoa depois do novo nascimento. Quando o homem troca a natureza para o novo nascimento, você tem que nascer de novo, porque você nasceu em pecado. E agora precisa nascer do Espírito e da palavra. Amém. Então a pessoa entra num novo nascimento, amém, troca a natureza e Deus vem morar no coração dela. Amém. Aí ele se assenta e governa essa pessoa. Glória a Deus. Amém? Aí você é um indivíduo com Deus. É um indivíduo. Você caminha com ele, anda com ele, não solta ele nunca mais. Então você entende que a alma, ela tem uma linha até a mente, não é? Então, quando o novo nascimento entra na alma, ele vem de dentro para fora uma nova natureza. E aí a mente da pessoa muda. Amém? Muda. Ela muda e limpa aqueles canais. Amém? Satanás só pode chegar e lhe fazer uma tentação. Você não cede porque aqui dentro tem um soldadinho. Então quando Satanás lhe faz uma proposta, aquele soldadinho que o Espírito Santo disse, pode ir embora, aqui tem um morador. Amém. Isso não é um bonito quadro? Amém. Amém? Então nós não estamos presos a um sistema de homem. Nós somos guiados pelo Espírito. Eu vou chegar lá agora para mostrar para vocês. Guiados, não comandados. Certo? Por um homem. Amém. Aleluia. Então olha aqui. Vamos aqui para você entender. Os dias, o tempo, Jesus disse, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando a ele os seus discípulos em particular, dizendo, quando serão essas coisas? Olha, quando serão essas coisas que o Senhor está anunciando? Amém? Olha aqui. Quando serão essas coisas? Dizendo-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E do fim do quê? Do fim do mundo. Fim do mundo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês sabem que a hora que Jesus vir para buscar a sua igreja noiva, vai cessar tudo, ninguém se salvará mais. Ninguém. Sabe o que é isso? Ninguém. Será trancada a rua. Certo? Por quê? Porque ele vai levar a sua noiva e os gentios ficam na tribulação e os judeus recebendo a palavra de volta. Amém. Aí nós vamos ver coisas além do véu. Amém, irmãos? Olha aqui. Então, aparecerão muitas coisas. Ele disse, ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque temeis que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. E o mundo continua em guerra agora, em vários países. Então, o que estamos esperando? Hein? Estamos dentro do tempo que ele voltará. A figueira é os judeus. Apocalipse 11.
ele tem 2 profetas para tirar os 144 mil judeus que tem que sair dali ainda. Moisés e Elias. Apocalipse 11. Tá? Amém? Então vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. Está dando uma volta essa mensagem no mundo todo. Em testemunha a todas as nações, então virá o quê? O fim. O que é o fim? O fim termina a estrada, termina o caminho. A noiva não caminha mais aqui na terra, ela será levada. Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém. Agora, vamos pensar no que pode acontecer no meio de tudo isso. Amém? É dúvidas que têm surgido nas pessoas, porque há muita crença na terra hoje. Você multiplicou várias doutrinas. Oi? Mas Jesus disse, eu o quê? Sou o caminho? Então a verdade o que é? A palavra dele. Nada nos arrasta para lado algum, porque nós estamos baseados, fundamentados, amém? Na estrutura que é a ressurreição de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, olha aqui. Vamos pegar o livro de Gálatas aqui um pouquinho. Glória a Deus. Gálatas. Aleluia. Capítulo 5. Nós estivemos lendo hoje pela manhã também, né? Aleluia. Vamos ler aqui no 22 de Gálatas 5 para nós entender um pouquinho isso, tá certo? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Amém. Contra essas coisas não há lei, então ninguém julga um cristão. Ninguém pode condenar um cristão. Amém. Jesus disse, se matar ele ainda faz um serviço a mim. Eu levo ele para casa. Pronto. Parou de dar problema aqui. Então, isso é um quadro muito maravilhoso. A peregrinação do cristão vai deixar muita voz aqui para os que ficarem. Certo? Olha aqui. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo. Creio que todos vocês são de Cristo aqui, né? Vocês têm procurado morrer essa velha natureza e ter um crescimento com Ele. Olha aqui. Se vivemos em Cristo, andamos também em Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, dizendo eu sou melhor do que tu. Portanto, Deus nos tem todos como iguais. Amém. A salvação é para todos. Não é para uma pessoa isolada. São João 3,16, ele morreu pelo mundo, não foi? Amém. Amém. Mas o mundo não lhe aceitou. Porque no mundo existe outra linguagem. A linguagem do cristão é celestial. E a do mundo é carnal. Então não combina. Isso tirou completamente a harmonia
das pessoas de acreditarem na palavra. Por quê? Eles estão em vanglórias, contendas, debates. Amém? E quando a pessoa não tem Deus na vida, é fácil de ser enganada, irmãos. Você sabia? Qualquer conversa que a pessoa trouxer é um assunto claro para ela, porque ela não tem discernimento. Agora, deixa eu trazer uma contenda, um debate para tentar provar para vocês que essa mensagem é errada. Ok? Essa mensagem tem dono, ela não é nossa. E o dono dela é Jesus Cristo. Amém. Vocês creem? Então, como que ele vai convencer, ele vai levar você para o erro da morte se você já saiu da morte? Você é um representante do céu. Vai querer voltar a ser representante da terra, um político, ou alguém? Não. Você nunca vai ver um político, um cristão na política. Certo? Um cristão não. Um homem iludido pode, mas um homem nascido de novo não vai para a política. Porque um homem nascido de novo, ele busca seus projetos em Cristo. Cristo é a esperança da glória. Né? E a política, o que ela faz? Ela traz promessas. E cumpre umas e outras não. Mas Jesus cumpre tudo o que ele falou. Vocês creem? É uma linguagem celestial que as pessoas não entendem até que elas entrem nisso. Irmãos. Glória a Deus. Até que elas completem isto nelas. Então, olha o que ele diz aqui ainda em Gálatas 5:13. Vamos deixando claro isso aqui para vocês. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não prisão. Certo? Você não se prende numa religião. Uma religião é uma capa. O cristianismo é Cristo dentro da pessoa. Jesus nunca pregou uma religião para o povo, ele pregou cristianismo. Jesus é o autor do cristianismo. O homem criou a religião para se engrandecer. Não é? Mas Deus criou em nós o cristianismo para ser glorificado. Amém. Certo? Amém. Olha aqui, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ó, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade tem limite, tem? Tem. Então, quando nós vamos além da carne, quem errou foi Deus ou foi nós? Nós. Então tem que haver um retrocesso. Tem que chegar e dizer, Senhor, eu fui carnal. Certo? E dizer, Senhor, eu estou retornando. Isso não me serve. Foi um erro que você cometeu. E volte para o seu lugar. E desafia essa carne outra vez, ele tirar dali. Certo? O crente é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ela dá o seu fruto aonde? Na estação própria. A laranja produz no tempo da laranja. E a macieira e tantas coisas, tantas árvores dentro do seu tempo. Não é? Mas, vejam vocês, o crente é essa árvore plantada, dando o fruto na estação própria. A estação própria é aquela estação que você vive. É o tempo que você viveu aqui na terra dando fruto. Porque o cristão sai daqui com frutos. Amém. Sai. Provando que ele foi para o outro lado por um merecimento. Ele não comprou a salvação. Ele recebeu. Amém. Jesus comprou e disse, é de vocês. Amém. Peguem agora. Glória a Deus. Está vendo? Amém?
Então, muitas vezes a pessoa se sente tão honrada em si próprio porque fez o bem para alguém. Isso, irmão, é uma ação cristã, mas isso não salva ninguém. O que salva o cristão é uma decisão com o Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele decidindo segui-lo. Né? Todos que seguiram Jesus passaram por provas. Pedro foi crucificado. Não houve um apóstolo. O único apóstolo que não foi sacrificado foi João. Assim mesmo ferveram ele 24 horas num tonel de óleo. Vocês imaginam? É, irmãos? E eles colocaram João ali e João estava bem calmo e sereno. 24 horas o fogo debaixo do óleo. Não puderam matar João. Sabe por quê? Aquele homem que deitava no peito de Jesus, chamado apóstolo do amor. O amor ninguém mata. Amém. Você sabia? Glória a Deus. O amor ninguém mata, porque o amor é o vínculo da perfeição, é o que fecha em nós Cristo. Então vejam vocês, o amor não tira férias, não tem licença, ele trabalha sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, a lei condenou, matou, prendeu, mas a graça veio de ser liberto. Amém. Amém. Certo? E a Bíblia diz que não há tamanho de pecado que Deus não possa perdoar. Está vendo? Ele perdoa todos os pecados do homem. Glória a Deus. Certo? E ele disse que nós estaremos livres. Ele disse, aquele que o Filho libertar, esse é Livre. livre. Bem alto, ele é Livre. livre. Esta pessoa é livre. E como eu estava falando, você quer ver uma coisa? Aqui em São Mateus, não vamos demorar muito aqui, já vamos em seguida liberar vocês. São Mateus capítulo 1, eu sempre gosto de ler isso aqui para as pessoas, porque muitas pessoas interpretam Jesus como uma segunda e terceira pessoa. E ele não é isso. Você vai ver aqui que não é. Amém. Aleluia. Olha aqui. São Mateus capítulo 1, verso 18. Primeiro, verso 18, nascimento de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver ele como Deus Redentor. Deus entrando num corpo de carne que ele gerou no ventre de uma mulher e se tornou nosso Redentor. Amém. E o sangue que caiu na terra não foi o sangue de um homem, foi o sangue de Deus, irmão. O sangue de um homem não pode nos salvar. Mas Jesus foi Emanuel. Vamos ler aqui para você entender? Vamos ler com cuidado aqui, dá um tempinho, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, quer dizer, comprometida, antes de se ajuntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. Quer dizer, estava grávida. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vê o ato de um cristão, nós falamos hoje pela manhã. Você está vendo? Amém? Não comentou, não fez alaridos, pensou, se eu tiver que deixar, vou deixá-la secretamente, mas não uma pessoa manchada pela minha boca, pelas minhas palavras. Olha o perigo. Está vendo? Então ele disse assim, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu quem? O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Hein? O anjo... Hã? Próprio Senhor. É o próprio Senhor. Amém? Glória a Deus. Ó.
o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado de quem? Do Espírito Santo. Então, como é que Jesus pode ser uma terceira pessoa se foi o Espírito Santo que gerou? E aparece em terceira pessoa na exposição dos homens? Estão vendo? Por que é uma questão nisso? Se ele gerou, ele era Deus, Espírito Santo. Certo? Então não é terceira pessoa. Ele é três manifestações de um Deus numa pessoa. Certo? Olha aqui, vamos prestando atenção. E dará à luz um filho e se chamará o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então quem salva é Redentor. Quem salva de pecado remiu alguém. Não é? É um remidor. Olha aqui. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, se chamará pelo nome Emanuel, que é Deus conosco. Então Jesus era Deus Conosco. bem forte, é Deus conosco. Amém. Então ele era Deus por dentro e Deus por fora. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então ele era Emanuel, Deus em carne conosco, reconciliando o mundo consigo. Agora, ele foi Pai e Senhor. Filho é o corpo. E Cristo o que é? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então nós temos Senhor Jesus Cristo. Um homem. Um Deus em carne. Que coisa, né? Amém. Amém. Não se faz confusão com a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro sagrado, intocável, não mexa nela. Está vendo? Então, as pessoas dizem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, Deus é um só. Num corpo de carne, chamado Jesus. Amém. E ele disse, pode ver que ele disse, quando ele partiu, ele disse: eu não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão, quem é? Pai. Pai. Estão vendo? Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei outra vez para vós. E no Pentecostes ele voltou. Amém. Não mais num corpo de carne, mas na forma do Espírito Santo. Hoje ele é Filho de Deus nas eras da igreja. Olha que quadro bonito é isso, né? Então, irmãos, vamos pensando assim. Emanuel, que quer dizer Deus, então, Conosco. Deus em carne. Amém. João 1 diz que o verbo se revestiu de carne, e o verbo era quem? É Deus. Deus. Então, por que dividir Deus em três pessoas? Ele é Pai na paternidade, é Filho no nascimento, e Espírito Santo na igreja. Então, como? Está vendo? O Cordeiro está no trono sangrando pelas pessoas agora, na intercessão. Enquanto ele estiver na intercessão, ele está salvando. A hora que ele levantar da intercessão, ele não é mais redentor. Nenhuma pessoa mais será remida. A salvação encerrou, terminou. Está vendo, irmãos? Então que Deus nos ajude a ver isso. Isso é polêmico quando as pessoas fazem polêmico. Mas isso aqui é claro. Né? As pessoas dizem, não há profeta para essa era. E digo, então me interprete Malaquias 4. Quem é? Não precisa discutir. Deixa ela discutindo e tome e siga seu caminho. Discussão nunca leva a lugar nenhum. Certo? Nunca leva a lugar nenhum. Está vendo? Porque a discussão traz debates e debates loucos, a Bíblia diz. Aqui está dizendo, olha, ele era Emanuel, Deus conosco. Ele cumpriu João capítulo 1, né? Ele era o verbo se fez carne e o verbo habitou conosco. O verbo era Deus.
Agora, sabe o que era Deus no princípio, antes de Cristo? Eu vou te mostrar aqui. E nós já vamos encerrando, tá bem? Já vamos partindo já para o encerramento, tá bom? Amém. Daqui mais uns dias a gente volta. Tá? Amém. E vamos continuar. Hoje de manhã nós fomos brilhantes aqui. Deus nos ajudou muito aqui, né? Glória a Deus. A tomar esse conhecimento. Olha aqui o que era Deus no princípio. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus era então Espírito. No corpo do Senhor Jesus, ele foi Deus em carne. E na descida do Espírito Santo é o Filho de Deus na igreja. Amém. Glória a Deus. Representado pelo Espírito Santo. Amém. Tá bem, irmãos? Estão felizes com Jesus? Amém. Balance sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o ensino. Oh, desculpa, irmãos. Olha aqui, ó. Puxa. Olha o que eu fiz aqui. Paciência. Água é a palavra. Não se preocupe. Então aqui está jorrando água aqui, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos devagar. Isso não nos incomoda. Deus queria que fosse assim, né? Amém. Olha aqui, irmãos. Então, o Espírito de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Agora, 1:27. Hein? O 26 de Gênesis. 1:26 de Gênesis. Aqui você vai vendo ele criando um quê? Homem. Amém? E esse homem que ele criou ainda era espírito, porque não tinha havido ainda o cumprimento do nascimento dele de uma virgem. Estava profetizado, mas não tinha cumprido. Na mente de Deus estava profetizado, claro, veio depois, eu sei que você vai compreender comigo. Mas na mente de Deus já existia isso, você crê? Amém. Aleluia. Paciência comigo, tá certo? Amém. Ó. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do campo, dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo o réptil que se move sobre a terra. Façamos. Amém? Façamos o homem. Com quem ele está falando? Ele está falando com alguém. E esse alguém era o filho que estava em seu ser. Façamos o homem conforme. Agora vamos adiante para vocês entenderem essa linguagem. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então ele se criou Deus, unidade. Certo? E quando ele disse, façamos o homem, ele estava projetando um projeto, amém? Um projeto igual a ele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, amém? E a imagem dele ele criou. Aleluia, esse foi Adão, que foi semelhante ao Criador, Glória a Deus. igual. Mas olha aqui, aqui ele criou singular, ali ele criou plural quando estava falando com alguém. Ele estava projetando uma conversa, mas quando ele criou o homem, o filho não falou, falou ele. Estão me entendendo? Amém? Então veio o projeto de Deus, que era o homem à sua semelhança, Adão. Certo? E quando Adão caiu, Deus teve que prover um redentor. Isaías quanto?
Ai, ai, ai. 9. Ai, ai, ai. Ai. Ai? Amém. Isso, na lei, na lei do Espírito, você teria que ter isso com você. Tudo que compete à redenção, você devia ter em você. Procurar guardar isso. É? Isaías 9:6. Certo? 9:6. Certo? Aí, se alguém pergunta, mas onde é que aparece esse Redentor no Velho Testamento? Aí eu vou lá na casa do pastor perguntar para ele. Ou vou passar um WhatsApp para ele. Como é que chama isso? Hein? É. Vou passar um WhatsApp para ele e depois eu te digo. Ora, depois. Isso está na ponta língua. Se alguém me perguntar ali fora, eu sei dizer para ele. Se ele perguntar, Deus amou o mundo de tal maneira, onde é que está escrito? Ele sabe? Tá vendo? Tá vendo como é? Hein? Eu estou só tentando despertar a mente de vocês. Hein? Deus amou o mundo de tal maneira, eu sei dizer, mas eu não sei onde é que está escrito. E o pecador quer saber onde é que está escrito. Sabe o que acontece para eles esquecidos? Fazer um apanhadinho assim e colocar no bolso. Dá licença. Aleluia. Tá vendo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que nos ajudar a guardar isso. Amém. Hein? Então 3,16 de João está escrito: Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. a vida eterna. Amém. Amém, irmãos. Amém. Não vou fazer mais perguntas para vocês, não fizeram nenhuma. Tá? É sinal que entenderam, né? Amém. Irmãos, então nós já estamos indo para o encerramento aqui. Esse aqui é o meu chão, é o que eu gosto. Glória a Deus. E de vez em quando eu incomodo vocês, né? Certo? Amém? Amém. Amém, irmãos? Eu tenho um armazém de Bíblia aqui dentro. Aqui, não aqui. Aqui. Certo? Cada vez que eu preciso desse livro, que eu tenho que informar alguém me traz para mim. É assim que se guarda a Bíblia. Se você tentar guardar na cabeça, querer estudar e coisa, você não vai conseguir isso. Isso é armazenado no coração da pessoa. Deus comanda do coração da pessoa, não da mente. Estão entendendo? Amém. Agora, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde é que está escrito isso? Eu tenho que saber onde não tem condenação para mim. Aleluia. Glória a Deus. Não sabem? Estão vendo? Amém? Romanos 8 primeiro. 8 primeiro. Você vai experimentar ali na sua Bíblia em casa depois. E se não for, o telefone lá para casa. E diga: o senhor errou. Tá certo? Tá bom, irmãos? Então, irmãos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? Deus. Deus. Então, Jesus Cristo é Deus em carne sobre a terra. Ele é Pai na paternidade, como eu disse, Filho no nascimento e Cristo no Espírito Santo. Vocês já viram aquele sacrifício de Abraão na Bíblia? Né? Quando aqueles animais foram partidos? Certo? Aquilo significava o corpo do Senhor Jesus, depois a parte dele ser separada. Ele foi, voltou o Espírito Santo, e assim sucessivamente.
Irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, certo? Acho que foi bastante edificante para mim estar aqui com vocês. Já estou com vontade de voltar. É? Vocês me trataram muito bem, não é? Glória a Deus. Amém, irmãos? E eu fico muito feliz de ver vocês, né? E até que eu vou ler uma escritura para vocês aqui, tá? Como falei em tratar bem. Hebreus 13. Aleluia. Aqui ele diz assim: permaneça a caridade fraternal. Esse é o amor do companheirismo. Esse companheirismo não pode ser hipócrita. Tem que ser limpo, não é? Então veja. Não esqueceis da hospitalidade, que por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Quem apareceu lá para Elias, aquela viúva? Hein? Ela sabia quem era Elias? O profeta diz: eu duvido que hoje Elias aparecesse na nossa casa e nós íamos receber ele. Um estilo que ele tinha de 3 anos sem tomar banho. Hein? Eu duvido. Eu duvido. Vai-te embora daqui, ô. É? Eu que o coitado do Elias receber. E ele está recomendando que por não conhecer hospedaram anjos. Elias trazia com toda aquela vida dele assim, ele trazia uma esperança para a viúva. Está vendo? Uma esperança para a viúva. Então, a viúva saiu junto aos cavacos porque ela ia comer um pãozinho com o filho e morrer. Pensem bem nisso. É? E quando ela apareceu, ele disse: faça esse bolo para mim primeiro. Primeiro lugar é Deus. Será que Deus estava dentro daquele homem, daquele estado? Pensem bem, irmãos. Como nós temos que cair muito do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa grandeza, e cair aos pés de Jesus e levantar uma nova vida, não é isso? Amém. Olha aqui. Então, lembrai-vos dos presos, né? Aqueles que precisam do auxílio. Mas eu vou ficar nesse versículo somente aqui com vocês, né? Amém. Permaneça a caridade fraternal. Então a viúva voltou. Ela disse para ele: mas eu tenho só um pedacinho de pão, isso é para o meu filho e para mim. Ele disse: faça para mim primeiro. Será que ela ficou com medo do andante? Sabe como é que se chamava essa gente antigamente? Peregrinos que andavam pelas estradas. Como é que chamava então? Era andante. É. Certo? Então, olha aqui. Nós não servimos para andarilhos, vamos mandar nós para casa, né? Nesse estilo que nós estamos aqui, não somos andarilhos, né? Está vendo? Amém. Estão vendo vocês? Então, ele disse: faça para mim primeiro. Ela ia apanhar 2 cavacos da Bíblia diz que representam o que é a cruz. Ela ia fazer um sacrifício cristão em favor de um homem. E quando ela voltou, ele disse: não faltará mais farinha na tua panela. Amém. E não faltará mais azeite na tua botija. Glória a Deus. Glória a Deus. E faltou? Não. Até o dia que choveu. Quando choveu e começou a terra, começou a produzir, ter o alimento, pronto, encerrou a torneira. E não foi pouco tempo que a mulher foi sustentada assim.
Ela tinha uma medida, diz o profeta, que todos os dias ela tinha uma panela. Era uma mulher muito caprichosa, ele disse. Ela limpava bem aquela panelinha, mas bem lavadinha, bem bonitinha, né? E deixava ali no mesmo lugar. Sequinha, sem nada dentro, né? E no outro dia, quando ela ia pegar a panela, a farinha estava na mesma medida para o dia todo. Amém. Isso não é maravilhoso, irmão? Amém. Vale a pena servir um Deus como esse? Amém. Vale. Então, vou encerrando por aqui, irmãos. Vamos ficar em pé? Muito obrigado, viu, pela hospitalidade, muito obrigado pelo amor de vocês. Aí, quando quiserem ir na minha casa, as portas estão abertas. Tá? A hora que vocês quiserem, a casa vai estar lá para receber vocês. Tá? Amém? Vocês são nossos irmãos. Lembrando vocês que nós vamos ter um trabalho em São Gabriel agora a partir do dia 1º de maio. E todos vocês estão convidados. Certo? Se você sentir no coração, ponha-se a caminho. Não pense duas vezes. Certo? Não pense. Deixe Deus te guiar. Tá bom, irmãos? Então, nesse fim de semana, essa semana, nós temos todas as lives ainda para vocês escutarem, certo? Se vocês têm depois a live, passe para a irmã, que talvez ela quisesse escutar as lives, né? Porque é muito importante você aprender muito com isso, né? Então, até o fim da semana que vem, agora nós estaremos em Pelotas. Na outra semana não haverá culto, mas vai haver ainda a live quarta-feira. Um culto quarta-feira, certo? Então só não vamos ter culto no fim de semana da outra semana, né? Passando essa. Tá certo, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês nesse amor perfeito. Se vê um espírito maravilhoso que por tudo que é lado sai, meu irmão Vinícius. Deus tenha se agradado de vocês aqui. Se Deus não tivesse aqui, não tinha falado o que falamos. Pode ter certeza. Isso tem que ter ambiente, isso tem que ter vida, isso tem que ter muito carinho com Deus. Muito afeto, não é isso? Vamos curvar a cabeça então? Se alguém tem alguma coisa a recomendar a Deus, deixe sua mão direita levantada. Ele sabe o que tu precisa. Não sei o que você precisa, mas deixe sua mão direita enquanto oramos. Algumas mãos aqui levantadas. Amém? Eu também levanto a minha porque eu quero me incluir com vocês. Pai Celestial, foi tão agradável isso. Foi tão maravilhoso, Senhor. Falar essas coisas quando somos dirigidos por Teu Espírito. Então não deixe que isso fique vazio em ninguém. Que todos saiam daqui repletos com essa graça, com esse amor de Jesus no coração. Permita que a Tua palavra seja verdade para todos nós. E conservamos essa palavra dentro de nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, leva o Teu povo em paz. Leva-nos pelo caminho que vamos tomar agora. Que o Senhor nos leve em paz, meu Senhor, para casa. Que deixe Teus filhos aqui em paz. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos para a Tua glória. Amém. Irmãos, Deus abençoe, né? A todos vocês. Até a próxima. Obrigado, irmã Chayana, irmão Richard, pela hospitalidade. Obrigado, irmão, né, pelo almoço que você preparou hoje, viu? Não vou me esquecer nunca, tá? Deus abençoe. Você foi muito amável com a gente, né? Estamos orando por todos vocês. Certo? Para que todos cheguem ao objetivo. Amém. Que deve chegar para estar nesse arrebatamento. Certo? Nunca é tarde demais para começar. Certo? Comece. Obrigado pela irmã que nos visitou. Irmã, bem-vinda sempre, né? Deus abençoe. Esse povo está orando pela senhora também. Nós estamos orando por todos os filhos de Deus. Certo? Deus abençoe, vão em paz. E até a próxima, se Deus quiser.
certo? Obrigado aqui por ter acolhido muito bem a minha esposa que está ali atrás, a irmã Betânia que está aqui na frente, né? E nos acompanha, a irmã Ernestina, né? Amém. Também. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Amém. Até lá. Pedras Altas, que também vão viajar, né? Ah, perdão, irmãos, perdão. Vamos lembrar de vocês também na oração, né? Um alencar. Na próxima vamos providenciar a ceia. Não sei se vai ser lá ou aqui, né? Vamos ver o que Deus vai fazer, certo? Isso será no mês de junho, por aí. Antes de junho não tem jeito, certo? Mas vamos providenciar a ceia. Depois desses cultos aqui é merecido uma ceia, certo? Tão bom isso, tão maravilhoso, né? Glória a Deus. Vão em paz então, vão cumprimentando um ao outro, dizendo Deus te abençoe. Desculpe aqui, viu, irmã? Desculpe aqui, meu irmão.